Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa celebração na Capela das Graças. Nossa lista de intenções de oração: Santa Missa do dia 27 de maio de 2020, quarta-feira da 7ª semana da Páscoa, 6º dia da novena de Pentecostes. Nossa missa é em ação de graças pela nomeação do Monsenhor Célio como Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, pelos 5 anos de aniversário da Irmandade Nossa Senhora das Graças, pelos 54 anos de casamento de Dona Soninha e seu Felipe, que celebrarão amanhã. Suplicamos pelo consolo da família Rolim, pela perseverança na fé de todos os catequistas das nossas comunidades, pelos médicos, agentes de saúde, voluntários, sacerdotes, militares e por todos os que trabalham em serviços essenciais para a sociedade, pelos cientistas e farmacêuticos, para que desenvolvam o mais rápido possível remédios e vacinas contra o Covid-19, pelo governo brasileiro, por todos os desempregados e por todos que estão passando por sérias crises financeiras em suas famílias. Suplicamos também pelas nossas comunidades e por nossas famílias e pelo fim da pandemia. A recuperação da saúde de Mônica Rufina, Mara Cíntia Castro, Elza Ribeiro Martins, Sueli Amaral de Oliveira, Elmira Amaral de Oliveira, Marcos Vinícius Martins da Silva, Angélica Andrade de Figueiredo, Nilma Machado Ferreira, Madalena Sofia Teixeira Cons, Nádia Cristina Santiago da Silva dos Santos, Michele da Luz Antônis Dionísio, e pela cura de todos os enfermos, principalmente os infectados pelo Covid-19. Rezamos também a Páscoa de José Flávio Barreto Gonçalves Filho, Marcos Rolim, Raíssa Rolim, Arlete, mãe da ministra Maria Clara, Tânia, Diogo Rodrigues de Souza, Edson Pereira Duarte, 7º dia, César Gomes Ferreira, 7º dia, 30 dias de Wanda Maria de Melo, Cláudio dos Santos Pinho e por Gabriela dos Santos Brandão, 7 anos, e por todos os falecidos pelo Covid-19. Fiquemos de pé para darmos início à nossa celebração. Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito Santo, és luz infinita, tua glória sublime, luz envia do céu. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Testemunha fiel, és a nossa verdade, juntos proclamaremos, Cristo ressuscitou. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Olha só que bonito, hoje é dia 27 de maio. Então, para essa igreja de Nossa Senhora das Graças, é um dia especial. O dia 27 nos lembra
o dia, lá em novembro, dela, de nossa padroeira. Então, nós também queremos aqui, hoje, nessa comunidade, nos lembrar da proteção, do amor de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Graças, sobre a nossa comunidade. Deus quis fazer dela um canal, um meio, para que através dela Deus pudesse nos dar as suas graças. As intenções já foram lidas no início da missa, mas eu quero somente reforçar algumas intenções ainda. Vamos também nos lembrar que hoje, nessa comunidade, estamos celebrando 5 anos da existência da nossa Irmandade de Nossa Senhora das Graças. A nossa Irmandade, então, os nossos parabéns e a nossa oração. Também, olha só que bonito, amanhã vai celebrar aniversário de casamento um casal que ninguém conhece, a Soninha e o seu Felipe, flamenguista, né? Então, por esse flamenguista, já mora lá dentro do meu coração, né? Então, parabéns ao seu Felipe, a dona Soninha, que amanhã festejam aniversário aí de casamento. Mas eu quero ser muito solidário à família Rolim. Hoje estaremos rezando pelo seu Marcos Rolim, que faleceu também nessa semana. Na semana passada faleceu a Raíssa Rolim, e a nossa igreja também quer ser muito solidária à dor dessa família. Sozinhos é impossível carregar a cruz, mas juntos é possível transformar essa cruz em ressurreição. Então, coragem, família Rolim, nós também estamos aí contigo nessa luta, nessa caminhada. Deus abençoe essa família. E hoje também nos lembramos que estamos no nosso 6º dia de súplica a Deus. Senhor, concede à sua igreja um novo Pentecostes. Que esse Pentecostes aconteça hoje, nessa missa, em nossa vida, através da medianeira de todas as graças, Nossa Senhora. Que recebamos mais uma vez o Espírito Santo, que nos leva à perfeita unidade. E agora sim, com fé, com esperança, iniciemos com muita gratidão a Deus a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Entrega-te a Deus, entregue tuas fraquezas, as tuas misérias, abre-te à misericórdia do Senhor. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Apresente agora pela internet, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Apresente nesse momento, vai escrevendo as suas intenções para essa Santa Missa. Que essa missa possa servir de cura para os nossos irmãos enfermos. Que essa missa também possa servir de salvação aos falecidos. Que também eles descansem na paz do Senhor. E que essa missa também traga consolo e esperança aos corações entristecidos. Também que essa missa possa nos proteger, nos livrar de todos os males. Oremos. Nós, ó Deus misericordioso, concedei que a vossa Igreja, reunida no Espírito Santo, se consagre ao vosso serviço, num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dará herança a todos os que forem santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por ele haver dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 Reinos
reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhes salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder sobre as nuvens. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável, e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. 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 E agora todos de pé, com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho. Cantemos. O coração traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina nossa vida. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. O nome que me deste, eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. E digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade.
Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Dessa homilia, também mais uma vez invoquemos a força e o auxílio do Espírito Santo. Cantemos. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Que eles sejam um só. Amados irmãos e irmãs, olha, lembre que nós estamos numa semana toda especial, semana de preparação para a grande festa de Pentecostes. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e que o Espírito Santo não possa encontrar em nós barreiras, mas que ele possa encontrar em nossa vida plena abertura. Falar do Espírito Santo é nos lembrarmos de Nossa Senhora. Sim, porque com toda certeza essa mulher foi aqui na terra o melhor espaço que Deus teve para entrar, para fazer a sua morada. Porque Nossa Senhora, ela era vazia de ego, vazia de vaidade, vazia de orgulho. Nela, o Espírito Santo não encontrou nenhuma barreira. Me lembra aquela parábola de Jesus do bom semeador. A semente só vai dar frutos no terreno que for bom, preparado. Esse é o terreno fértil, que quando a palavra cai, dá muitos frutos. Qual foi o fruto que essa mulher gerou para nós? Jesus Cristo, o melhor fruto do mundo. Então veja, amados, que quanto melhor for o nosso terreno, do nosso coração, da nossa alma, da nossa personalidade, quanto melhor for esse terreno, mais o Espírito Santo poderá agir. Às vezes nós percebemos, fazemos um exame de consciência, por que o Espírito Santo, ele age tão pouco na minha vida? Não é por culpa dele, é por culpa nossa. Falta de fé, falta de humildade, falta de se esvaziar do seu orgulho, do seu ego. E aqui eu lembro, Maria, ela é modelo de como eu devo me abrir à presença do Espírito Santo. Nossa Senhora, ela foi cheia do Espírito Santo. Veja, Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel esteve com ela, o anjo já disse: Maria, tu és plena da graça. Ela já era cheia da presença de Deus. E o anjo também anunciou: eis que a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo na Bíblia é o próprio Espírito Santo. A sombra do Altíssimo vai te cobrir, Nossa Senhora. Ela já era cheia da graça. O Espírito Santo novamente vem ao seu encontro. Não encontra nela nenhuma barreira, nenhuma dificuldade de entrar na sua vida. E ainda mais, domingo que vem, nós sabemos pela Bíblia que nos relata de que Nossa Senhora estava em Pentecostes. Maria é a mulher do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora,
dai-nos essa graça de ser um pouquinho semelhante à Senhora. Porque nós queremos também, o nosso anseio nessa semana é que pelo menos uma gota do Espírito Santo caia nesse território tão seco que é a nossa vida. Se uma gota cair nessa terra que é nosso coração, essa terra estéril, nosso coração é tão seco, tão duro, mas se uma gota do Espírito Santo cair em nosso coração, só uma gota do Espírito Santo fará maravilhas na nossa vida. Então, amados, que você também colabore com o Espírito Santo. Esvazia-te do teu ego, do teu orgulho, dos teus pecados. Quanto mais vazio de si mesmo, mais presença do Espírito Santo teremos em nós. E hoje Jesus no Evangelho, Ele vai nos falar de um fruto do Espírito Santo. E é muito bonito o Evangelho, João capítulo 17, porque nos apresenta Jesus orando. E por quem Jesus intercedia? Tanto é que esse capítulo de João 17 é chamado de oração sacerdotal de Jesus. Jesus se coloca como nosso sacerdote perante o Pai, porque Ele está intercedendo pelos discípulos. E aí Jesus ele pede ao Pai: Pai, que eles sejam um. Olha só que surpreendente isso, eu acho maravilhoso, porque nós estamos diante nesse Evangelho da última oração que Jesus fez antes da paixão. Na sua última oração, e nessa oração se resume tudo aquilo que Jesus quer desejar para nós. Nessa última oração de Jesus antes da paixão, o que Ele pede? Pela nossa unidade. Foi o último pedido que Jesus fez nessa terra. Jesus pediu pela nossa unidade. Então, amados, veja que importante dizer isso. O Espírito Santo, ele só se manifesta na unidade. Aonde há unidade, ali existe ação do Espírito Santo. Se Jesus pediu pela nossa unidade, porque nessa oração Jesus não somente pede pela unidade dos discípulos. E hoje, se você prestou atenção na nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo, ele fez uma pregação. Ele disse: cuidado com os lobos que irão surgir com falsas doutrinas, que irão dispersar o rebanho. Paulo estava falando com os dirigentes da comunidade de Éfeso. Então, cuidado com aqueles que estão por vir, para que eles, com a palavra mal colocada, com uma doutrina que destrói, e desculpe dizer isso, doutrinas erradas destroem vidas. Cuidado com aquilo que você está se alimentando, com aquilo que você está absorvendo, porque doutrinas erradas destroem vidas. E Paulo hoje, ele nos previne, ele previne a sua comunidade em Éfeso: cuidado, que vocês não se dispersem. Ele pede, Paulo, aos pastores, que esses pastores sejam animados pelo Espírito Santo. Paulo disse isso na leitura. E Paulo também, ele é o homem da unidade. Ele não quer que o corpo de Cristo se destrua pelas fofocas, pelas doutrinas erradas, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. E muitas vezes aquilo que eu acho não está em harmonia com aquilo que Jesus acha da gente. Será que aquilo que eu acho está de acordo com aquilo que Jesus pregou? Então, amados, hoje a palavra dessa missa é unidade. E aí eu me lembro dos romanos, do Império Romano. Os romanos tinham uma estratégia, uma tática de guerra, que era, eles falavam o seguinte: nós dividimos para melhor conquistar. Os romanos dividiam para conquistar. E Jesus também no Evangelho ele vai dizer, e depois ele disse de que o demônio ele divide. Com um reino, ele não se estabelece, disse Jesus no Evangelho, um reino não se estabelece sendo dividido. Então, amados, cuidado com a divisão. E aqui existem 3 divisões.
E nós queremos operar a unidade nessas 3 áreas. Primeiramente, a primeira área de unidade sou eu e Deus. Você só pode ser instrumento da unidade quando você se encontra com Jesus. Quando você se encontra com Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então lembre-se de que o primeiro passo para a unidade é o meu relacionamento com Deus. Será que você se une a Deus todos os dias? E uma coisa também aqui, um breve parênteses. Interessante, como é que nós nos unimos? A palavra de hoje, a palavra que mais utilizamos é a palavra conexão. Com o que você está se conectando? Então lembre-se que muitas vezes você permite que algumas coisas entrem no seu coração, palavras, leituras, e você vai se conectando com essas coisas. E você vai se fazendo um só com elas. Com notícias, com informações, com doutrinas erradas. Você vai se tornando um com elas. E lembra-te, cristão, você foi feito um só com Deus pelo batismo. Com o que você está se compactuando? Porque, infelizmente, o dia a dia, a nossa rotina vai destruindo a nossa união com Ele. E você vai se compactuando, você vai se unindo com coisas que não são de Deus. Você vai se permitindo a isso. Então, nessa semana da unidade, a primeira unidade que nós queremos é a nossa unidade, retornar a nossa conexão com Deus, que se faz pela oração. Primeira união, eu e Deus. Segunda união, quando Deus está conosco, Ele opera a unidade do meu coração, porque você sabe que dentro de nós existem várias vontades. E essas vontades ficam em luta. A gente olha para a gente e muitas vezes a gente olha para dentro da gente e muitas vezes a gente percebe que em mim existe um ser dividido. Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero me converter, uma hora eu quero voltar atrás, uma hora eu brigo com Deus, uma hora eu amo a Deus. Então a segunda unidade que nós pedimos ao Espírito Santo, que o Espírito Santo me faça um por dentro, que a minha mente esteja unida ao meu coração e que meu coração esteja unido à minha mente. Eu me lembro aqui uma pregação do padre Antônio Maria. Ele falava uma vez que da cabeça ao coração existe uma distância maior do que o Rio e São Paulo. A distância entre cabeça e coração é imensa, porque às vezes o nosso coração quer uma coisa e a nossa razão diz, isso está errado. Então nós queremos também que o Espírito Santo possa criar essa comunhão interna, essa unidade entre coração e razão. E aí a terceira unidade, quando eu estou unido a Deus, quando eu estou em comunhão comigo mesmo, na minha alma, agora eu posso realizar a comunhão com os irmãos. A unidade com os irmãos, é importantíssimo isso. Que nós não sejamos, amados, instrumentos de divisão na igreja, na comunidade, na família. E se nós encontrarmos sinais de divisão em nosso meio, nós sejamos os primeiros a sermos bombeiros. Dizia um padre amigo meu também que falava isso, que nós não sejamos incendiários. E sabe como você coloca fogo na vida dos outros? E aí eu falo não o fogo do Espírito Santo, não. O fogo da divisão, através da língua, comentários inúteis. Você vai dividindo, você vai colocando um incêndio na vida dos outros, um inferno. Você não está nesse mundo para colocar fogo, ser inferno nos outros. Você é bombeiro. Estamos aqui para que possamos suavizar, criar a unidade. Você é bombeiro. Você veio trazer a água do Espírito Santo. Crie unidade, porque a unidade é querida por Deus. A última oração que Jesus fez por nós foi pedindo a unidade. E aí eu falo, a Igreja Católica nessa semana está na semana de oração pela unidade entre os cristãos. Mas a unidade também começa dentro de casa. Que muitas vezes, infelizmente,
encontramos pessoas que não querem ser unidas umas para com as outras. Que a unidade começa dentro da igreja, e comece por ti mesmo, porque isso Jesus quis. E aonde não há unidade, existe morte. Por exemplo, diz a filosofia clássica, o que é a morte? A morte é a divisão entre corpo e alma. Quando há divisão entre esses dois setores, porque eles eram um só, né? Aonde há divisão, existe morte, mas onde há comunhão, existe vida. Que você, que eu, possamos amar a unidade, que também tenhamos ardor missionário, tenhamos zelo pela unidade, porque a semana do Espírito Santo, a semana de Pentecostes, é a semana pela unidade dos cristãos. E aonde há o Espírito Santo, existe comunhão, existe unidade. Desculpe partilhar isso, mas às vezes tem pessoas que falam: eu sou cheio do Espírito Santo, mas você vê que muitas vezes, sem querer, ela causa divisão. Nananina não. Quem é cheio do Espírito Santo cria comunhão, cria unidade, porque o Espírito Santo, ele é espírito de unidade. E terminando nossa homilia, vejam que interessante, isso acontece em Deus mesmo. Nós vamos celebrar daqui a alguns domingos o domingo da Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. De um para com o outro procede o Espírito. Esse amor que une o Pai e o Filho, esse amor se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a liga que une o Pai e o Filho. Então veja que o Espírito Santo, ele é a união, ele é a unidade em Deus mesmo. E quando ele é derramado na igreja, ele é derramado para criar na igreja um só corpo. O Espírito Santo, ele cria unidade, mas não cria uniformidade. São duas coisas diferentes. Podemos ser diferentes, mas podemos ser um só corpo. E nesse corpo que é a igreja, há tantos membros diferentes, e um colabora com o outro, um está em harmonia com o outro. Podemos ser diferentes e sermos um só coração, um só corpo e uma só alma. Peça a Deus a graça de ser um com Ele. Peça a Deus a obra da restauração, de unificação do seu coração. Peça a Deus a graça também de você ser instrumento de unidade na sua igreja, na sua família, porque essa é a vontade de Jesus para nós. Assim seja. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças por esse evangelho tão belo que nos narra a última prece que Jesus fez nesse mundo antes da paixão. Jesus, ele rogou ao Pai pela nossa unidade. Fazei também, Senhor, que eu possa amar a comunhão entre os irmãos, que eu possa também ser instrumento da paz, que eu também possa ser instrumento de união, de comunhão entre as pessoas. Porque, Senhor Jesus, eu não posso viver sem os outros. Eu só serei cristão convivendo com os meus irmãos. Dai-me, Senhor, docilidade. Dai-me, Senhor, sabedoria, discernimento. E dai-me, Senhor, sobretudo, amor para criar unidade. Aonde quer que esteja, assim seja. Amém. E agora elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: não saia daí. A gente já está detectando pela internet, que a internet também ela passa algumas informações para a gente percebe que tem gente que só fica para homilia e depois vai embora. A missa não terminou, e o centro da missa não é a homilia. O centro da missa está por vir ainda, Jesus Eucarístico. Então fique na missa e participe da missa de forma completa. Participe da palavra, mas também participe do auge da palavra, que é a ceia com Jesus. E é Jesus da Eucaristia que cria a comunhão no corpo da igreja. Elevemos a Deus nossos pedidos e as nossas preces. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, pelos pastores da igreja, a fim de que vivam desapegados dos bens materiais e se dediquem generosamente ao serviço do povo que lhe foi confiado. Rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pelos dirigentes das nações,
a fim de que sejam honestos e transparentes na administração dos impostos arrecadados e os apliquem em benefício dos cidadãos, rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Pelos cristãos e cristãs, a fim de que se fortaleçam na fé e na confiança em Deus, para enfrentarem os inimigos do reino, rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Que eles tenham em si a minha alegria. Pelas crianças e jovens, a fim de que, livres das seduções do mundo, sejam pessoas saudáveis e alegres, rezemos. Por vosso amor, socorrei-nos, Senhor. Recebei, ó Pai Santo, as nossas súplicas e pedidos. Te pedimos, ó Deus, que derrame nessa semana sobre a sua igreja o Espírito Santo que cria unidade, para que também nós sejamos instrumentos de comunhão. E tudo isso nós te entregamos por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, sentados, nos oferecendo a Cristo nossas vidas, cantemos nosso canto do ofertório. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Hoje de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor adorar. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero te derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, acolhei as oferendas do sacrifício que instituístes, e pela celebração desta Eucaristia, em que vos rendemos a devida glória, completai em nós a vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
por José Flávio Barreto Gonçalves Filho, por Marcos Rolim, Raíssa Rolim, Arlete, Tânia, Diogo Rodrigues de Souza, Edson Pereira Duarte, 7º dia, César Gomes Ferreira, 7º dia, 30 dias de Wanda Maria de Melo, Cláudio dos Santos Pinho, Gabriela Brandão, 7 anos, e por todos os falecidos pelo Covid-19. E de todos os que partem desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Espírito Santo, ele é a liga entre o Pai e o Filho. E é o mesmo Espírito Santo que é a nossa liga na igreja. Sem o Espírito Santo não há comunhão, não há unidade, não existe o corpo de Cristo que é a igreja. Pensamos com fé nessa semana, pensamos com esperança, porque a unidade que há entre nós é manifestação do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E somente um detalhe: em toda a missa, o padre, que age na pessoa de Cristo, o sacerdote, ele também intercede pela unidade da igreja. Daqui a pouco, depois do Pai Nosso, sempre o padre pede pela unidade. Aqui eu vou pegar uma parte da oração. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Em toda a missa, Cristo, que age através dos padres, nós sempre pedimos pela comunhão, pela nossa unidade. Então, que nós possamos também correr atrás disso, nos motivarmos disso, porque foi esse o desejo do Senhor Jesus antes de partir para os céus. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
vossa paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, que a participação neste sacramento aumente em nós a vossa graça e, purificando-nos pela sua força, nos prepare sempre mais para receber tão grande dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos cantemos: Vinde, Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei
os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Também nessa semana, a igreja tem um hino em seus lábios, um hino de súplica, de clamor, um hino que já é milenar. Veni Creator Spiritus. Em tantas igrejas, em tantos mosteiros se canta esse hino. É a principal prece, melhor dizendo, a prece tradicional que a igreja possui, que a igreja canta em tantos anos. E nesse momento, eu acho muito apropriado que, pelo menos em parte, eu possa entoar esse hino em comunhão com toda a igreja que canta, que implora, que suplica mais uma vez: vem Espírito Criador. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Veni creator spiritus, mentes tuorum visitar, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Então, peçamos a intercessão Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, para a nossa adoração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvor se dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que também você nesse momento possa se abrir à adoração com a presença do Senhor sacramentado, ressuscitado em nosso meio. Abre-te. O Espírito Santo, ele procede do Pai pelo Filho. O Filho é o canal da graça, o Filho é o mediador, o Filho é o sacerdote. E do Pai pelo Filho nos chega o grande dom, o grande presente, esse rio de água viva. E aqui está Jesus, que nos transmite o Espírito Santo, nesse Pentecostes também, que é essa Santa Missa. E hoje a igreja, ela não esmorece, a igreja, ela não desanima na súplica. Dia após dia a igreja canta, repete, reza, suplica. Dia após dia nós pedimos com muita humildade: vem Espírito Santo. E como sinal dessa súplica, porque nós também somos terra seca, e a nossa terra do nosso coração clama por essa água viva, essa água de amor, essa água de vida que tanto precisamos. A nossa alma tem sede de Deus, e Jesus, ele é a fonte dessa água viva, da qual nós temos sede de amor, de felicidade. Então, diante do Senhor Jesus sacramentado, vamos agora realizar o nosso 6º dia de súplica, fazendo então a nossa novena, a nossa preparação para Pentecostes. Antes, da nossa ladainha, vamos fazer nosso ato de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. 6º dia, nossa novena, ladainha ao Espírito Santo. Peça com fé: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de nós. Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-nos. Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-nos. A resposta agora será: vinde a nós. Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino Espírito igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós. A mais tenra e generosa promessa do Pai, vinde a nós.
Dom de Deus Altíssimo, vinde a nós. raio de luz celeste, Vinde a nós. autor de todo bem, Vinde a nós. fonte de água viva, Vinde a nós. fogo consumidor, Vinde a nós. unção espiritual, Vinde a nós. espírito de amor e verdade, Vinde a nós. espírito de sabedoria e inteligência, Vinde a nós. espírito de conselho e fortaleza, Vinde a nós. espírito de ciência e piedade, Vinde a nós. espírito de conselho e fortaleza, Vinde a nós. espírito do temor do Senhor, Vinde a nós. espírito de graça e oração, Vinde a nós. espírito de paz e doçura, Vinde a nós. espírito de modéstia e pureza, Vinde a nós. espírito consolador, Vinde a nós. espírito santificador, Vinde a nós. espírito que governais a igreja, Vinde a nós. Espírito Santo, atendei-nos. A resposta agora será: atendei-nos. Vinde renovar a face da terra, Atendei-nos. derramai a vossa luz no nosso espírito, Atendei-nos. gravai a vossa lei nos nossos corações. Atendei-nos. Abrasai os nossos corações no fogo do vosso amor. Atendei-nos. Abri-nos os tesouros das vossas graças. Atendei-nos. Ensinai-nos como quereis que as peçamos. Atendei-nos. Iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações. Atendei-nos. Concedei-nos a ciência que é a única necessária. Atendei-nos. Formai-nos na prática do bem. Atendei-nos. Dai-nos merecimentos das vossas virtudes. Atendei-nos. Fazei-nos perseverar na justiça. Atendei-nos. Sede vós a recompensa eterna. Atendei-nos. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, enviai-nos o divino Consolador. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido, Pai. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, dai-nos o Espírito Santo. Espírito Santo, ouvi-nos todos. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos agora cantarmos já tão sublime sacramento, mas que seja o nosso desejo, o mesmo desejo de Jesus. Somos cristãos, Jesus é nosso mestre, nosso principal exemplo. Assim como Jesus queria a unidade, o verdadeiro cristão, ele zela pela unidade. Vamos conviver como irmãos, vamos ter paciência, tolerância, porque amar é abrir espaço para o outro. Lembra-te daquilo que eu falei na homilia. Nossa Senhora, ela era a mais humilde de todas as servas, de todos os servos desse mundo, porque ela era vazia de si mesma. Seja como Maria, vazia do seu ego. O que te custa tanto apegar-se tanto a esse ego? Esse ego que te faz sofrer, esse ego que não permite que Deus faça morada em você. Então Nossa Senhora nos ajude para que abramos espaços em nosso coração à presença do Espírito Santo ainda mais nessa semana. E com certeza, quando o Espírito Santo entra, o principal sinal é a unidade. A unidade em nós e a unidade entre os irmãos. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantar,
Salvador. Ao Espírito exaltemos a Trindade, eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe desce o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que vês renais pelos séculos dos séculos. Amém. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus em nós. E aonde há amor, existe comunhão, unidade. O amor cria unidade. O amor não divide, o amor não separa. Tanto é que Deus nos ama tanto que Ele nunca se separa de nós, porque amar é presença. Amar é querer estar presente na vida daqueles que nós amamos. Amar é se unir ao amado, ao objeto do amor. Então que seja hoje a principal graça. É claro que hoje, diante do Santíssimo, nós pedimos essa bênção pelo fim da pandemia, pela cura dos enfermos, pelo consolo de todas as famílias nesse tempo. Mas, Jesus, dai-nos dessa água viva, da qual temos sede. Dai-nos do Teu Espírito Santo, de amor, de paz e de unidade. Santo de Deus, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus,
Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil e esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores dentro do momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores dentro do momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores dentro do momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Partilhando, antes de devolver o Santíssimo ao Sacrário, que Jesus também me deu uma visão muito forte do seu coração chagado. Muitos espinhos em volta dele, mas a imagem que veio muito forte, logo quando fechei os olhos, veio imediatamente um coração muito lindo, mas cheio de espinhos ao lado. Com certeza, na minha interpretação, são os espinhos de nossas divisões, de nossas rixas, porque o que mais Deus quer é que nenhum pai que quer que os filhos se amem. Também Deus quer que nós nos amemos, que sejamos unidos. Esse é o desejo do coração de Jesus. Cantemos. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos bater papo agora? Vamos conversar um pouquinho? Depois dessa grande graça de Deus, da sua presença, da comunhão,
da sua palavra e da sua bênção. Maravilha. Então vamos lá para os nossos avisos, atualizando a nossa comunidade. Lembrando que a fé sem obras, ela é morta. E a principal obra que a fé produz em nós é a caridade, é o amor. Quando temos fé realmente em Deus, Deus faz brotar em nós o Espírito Santo, esse Espírito Santo que ama, que faz com que nos unimos aos outros. Então, lembra-te de que esse tempo da pandemia é um tempo de muita caridade de nós cristãos com aqueles que sofrem. Tanto aqui na ala 11, na base aérea do Galeão, também está sendo promovido, repito, uma campanha de ajuda ao Morro do Barbante. Já terminou. Então agradecemos a todos aqueles que já ajudaram nessa bela campanha de arrecadação de alimentos. Então aqui na ala 11 já terminou. Vai começar agora a nossa ONG, tá bom? A caridade nunca para, tá certo? Nunca para o nosso amor para com os irmãos. E temos muito que partilhar o pão. Nós somos a religião de partir o pão, porque foi assim que Jesus fez conosco, e assim também que ele nos ensinou, e que devemos também fazer o mesmo, partir o pão com quem precisa, o pão da nossa vida, da nossa existência. E lá na base aérea Santa Cruz, na ala 12, também estamos tendo aí uma grande arrecadação também de alimentos para ajudar uma comunidade vizinha à base aérea, para também ajudar um asilo que precisa da nossa ajuda, é o Asilo Doce Morada, tá? Lá tem 77 idosos, eles também vivem da providência, e a nossa meta é ajudar esse asilo nesse tempo em que eles estão também sofrendo com a carência aí, de doações. Então, a base aérea Santa Cruz também está nessa bela obra, tá? Aí está unida a Capela Evangélica, a Capela Católica, todos juntos, formando um só corpo, criando a unidade. Veja, o amor nos une, né? O amor une, né? A Capelania Católica com a Evangélica, vamos dar as mãos e vamos fazer com que Cristo que sofre na pessoa dos outros, que esse Cristo que sofre possa ser salvo, tá bom? Então vamos salvar os nossos irmãos pela nossa caridade. Então, pessoal lá de Santa Cruz, militares, por favor, contribuam com 1 quilo de alimento não perecível, entregando lá nas cestas que estão em nossa guarnição. Maio é mês de Maria, mês de Nossa Senhora, rezemos o texto todos os dias, pedido do Papa Francisco, de Nossa Senhora de Fátima. Também lembrando que temos o terço dos casais do Obra Nova, próxima sexta-feira, dia 29 de maio, às 7 da noite, pelo aplicativo da internet, tá bom? Então os casais da Obra Nova, repito, sexta-feira o terço com eles, pela internet, dia 29 de maio, às 7 da noite. A novena de Pentecostes continua, tá? Eu tenho ciência, eu sou padre, sou igreja, então eu sei que existem... padre, tem a novena do Padre Fulano, tem a novena do Padre Cicrano, também tem a nossa novena, que é bem simples, né? Porque quem faz a novena não é o folheto, quem faz a novena é o teu coração. Do que adianta você rezar uma oração escrita se teu coração não ama o que você reza? Quem faz a novena é o teu coração. Não adianta me vir com textos mirabolantes, podem ser muito bonitos, tá? Mas o que atrai a Deus é a nossa humildade. Aonde Deus vê humildade, Deus dá espírito. Agora, do que adianta? Eu cheio de vaidade, eu posso fazer a melhor novena de Pentecostes, posso pegar o melhor ritual, mas se meu coração, meu irmão, estiver tão fechado pelo orgulho, pela vaidade, né? Aí o Espírito Santo não sopra mesmo. Quem faz a novena, na verdade, é o teu coração. Mas nós, como sinal de unidade, nós suplicamos, pedimos, motivamos que, por favor, os membros da nossa comunidade façam a novena que nós estamos opinando, que nós estamos aí padronizando, que é rezar a ladainha do Espírito Santo diariamente, tá? Mas lembre-se, quem faz a novena, quem faz o clamor é a tua fé, o teu coração. E lembrando que a próxima missa, domingo que vem, é um dia muito especial, é muito lindo o domingo que vem, dia de derramamento do Espírito Santo, é o dia que nasce a igreja, porque a igreja não é nada sem o Espírito Santo. Então, dia 31 de maio, às 6 da noite, a nossa missa aqui na capela, festejando, celebrando a festa de Pentecostes. Seja bem-vindo, doce Espírito Santo, que
renova a face da terra, que renova a igreja e que renova as nossas forças. Então venha celebrar também Pentecostes conosco, essa grande festa, domingo que vem, com uma linda missa, uma belíssima missa, com certeza. O ritual da missa Pentecostes já é bonito. As palavras que serão lidas, celebradas, os textos litúrgicos são belíssimos. Teremos também a sequência de Pentecostes cantada, é magnífico, né? Eu já fico aqui emocionado, né, de já que Pentecostes se aproxima. Espero também que esse mesmo amor também você tenha por esse dia tão bonito que já estamos preparando na nossa novena. E vem Pentecostes às 6 da noite, dia 31 de maio, aqui conosco. Participe também conosco da nossa missa, ok? Um recadinho, já estamos terminando. Aqui é uma catequese, tá? Nós sabemos que em casa nós não temos o ambiente, muitas vezes, que nós queríamos para participar da missa. A igreja, ela tem um ambiente de oração. E olha só, já é difícil para alguns rezarem na igreja, que já tem um ambiente de oração, que dirá em casa. Às vezes tem um filho, às vezes tem a esposa ou o esposo, né? Às vezes chega um telefonema, mas aqui a igreja te pede que você que você, ao participar da missa pela televisão, internet, você deve criar um ambiente de oração, tá? Então o ideal é que você possa dedicar esse tempo da missa só para a missa, e não ficar olhando a missa e fazer 1001 atividades em casa, tá bom? O ideal, realmente, nós pedimos que você possa participar da missa da mesma forma como você passa aqui na igreja, com toda a atenção, com toda a oferenda do teu ser, com tudo aquilo que você se entregue na missa, tá? Não seja que nem Marta, né? Marta ficava lá, Jesus estava lá, mas Marta também estava na cozinha, tá bom? O ideal é que participemos da missa de forma completa, tá? E não fazendo nenhuma atividade ao mesmo tempo, tá bom? Aí tem gente também que passa da missa, responde o WhatsApp, não. Então participe da missa em casa como se fosse participando na igreja, tá bom? Esse é o convite para que a missa tenha mais frutos na sua vida, né? Deus se entrega da mesma forma como nós nos entregamos a Ele. Se eu me entrego pouco, Ele se dá pouco. Se eu me entrego muito para Ele, mais Ele pode agir em nossa vida, tá bom? Então fica a dica, fica aqui também o ensinamento, com todo amor e carinho, para que também possamos dar muitos frutos na caminhada de fé, tá bom? Obrigado pela sua participação. Até domingo que vem, 6 da noite, missa de Pentecostes. E de paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Saudemos a Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que mereceis trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Cantemos. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa